seja muito bem-vinda ao 5º episódio da nossa série Não Faça Gestão das Pessoas da Sua Empresa. Exatamente. Nesse 5º episódio, a gente vai trazer para você, sabe qual o tema? Conflitos junto aos colaboradores. O que fazer? Se hoje você percebe que existe conflitos dentro da sua empresa, que os colaboradores acabam brigando entre si, acabam se intrigando entre si, acabam formando panelinhas, sabe? Grupinhos ali, algo precisa ser feito. Eu me lembro claramente que uma líder minha me procurou e ela me disse o seguinte: Tessia, eu já vi colaboradores meus batendo boca, praticamente se agredindo, não só verbalmente, mas avançando, e um colega puxando do outro, de um lado, o outro colega puxando do outro, e eu fingi que não estava vendo, porque eu não sabia o que fazer. Cara, isso foi demais para mim, sabe? Porque eu fiquei pensando, meu Deus, é como se, eu imagino assim, uma mãe, sabe, que vê os dois filhos ali se agredindo e ela não toma uma decisão. Então, isso é o que? Uma postura totalmente de um líder fraco. Eu espero de verdade que você nunca passe por isso e que você, depois desse vídeo, saiba exatamente o que fazer. Vamos lá, gente. Conflito entre os colaboradores. Se existe conflitos entre os colaboradores, uma coisa vai guiar você, quanto líder, para resolver essa situação. E qual é a coisa mais incrível que vai te ajudar nessa jornada? Acredite, o que vai te ajudar a resolver isso são os valores da sua empresa. Exatamente. Os valores ditam a forma de como é que as pessoas se comportam dentro da empresa. Tá? É sobre isso. Geralmente as pessoas constroem a cultura da empresa, colocam lá missão, visão, valores. Já viram isso? Aí coloca lá nos valores ética, organização. Já viram isso em algum lugar? A maioria dos empresários constrói as suas culturas junto a algumas consultorias que parece que fez um copia e cola e não sabe nem o que está dizendo. Acredite. Os valores da sua empresa importam muito num momento como esse e em outros momentos também. Porque quando você tem clareza dos valores da empresa, automaticamente você, quando observa que tem algum tipo de conflito, usa esses valores para colocar cada um no seu devido lugar. Exatamente. Vamos lá. Eu tive uma empresa onde o empresário me procurou e ele disse assim: Tessia, vamos lá, eu tô com um problema. Aí eu, fale-me. Ele disse: eu tenho 2 funcionárias que não se falam. Tem mais de 1 ano sem se falar. Gente, 1 ano sem se falar. 1 ano intrigado. Como é que funciona isso? Aí ele disse assim: eles ficam mandando recado. Quando tem que falar alguma coisa, diga para ela que isso e isso. Diga para ela que a cliente isso e isso. Olha para isso, gente. Como é que um empresário, um líder, um gestor se presta a isso? Virou garoto de recado, pombo correio. Me diga um negócio desse. E aí o que é que acontece nessa hora? Quando ele me revelou, né, que há 1 ano isso acontecia. Eu fiquei chocada. Eu disse: meu Deus, e por que você só lembrou de tratar isso agora? Ele: você não sabe. É o que foi. Outras 2 colaboradoras estão intrigadas também. Ou seja, quando a janela foi quebrada e não foi consertada, deixou espaço para que outra janela se quebrasse. Foi percebido ali que estava tudo bem quebrar as janelas, ninguém ia se importar. E uma outra janela estava sendo quebrada, outras 2 colaboradoras estavam se intrigando também, e foi que aí acendeu a luz. O que é que eu faço agora? Na hora que ele trouxe para mim, eu disse: fala para mim, quais são os valores inegociáveis da sua empresa? E aí ele começou a me dizer que os valores inegociáveis da empresa era foco no resultado.
Outro valor inegociável da empresa era a ética. Outro valor inegociável da empresa era princípios cristãos, porque ele é muito conectado com Deus, muito religioso. Outra coisa que ele trouxe para mim também foi respeito ao próximo. Respeito ao próximo. E o outro eu não lembro agora. Mas eu peguei esses pontos que ele me trouxe e eu disse, olha, você me falou de 2 valores aí. Princípios cristãos, tá? E o outro que foi respeito ao próximo. Agir dessa maneira dentro da empresa é ter respeito ao próximo? Os princípios cristãos, independente de religião, ele obviamente vai trazer os mandamentos. De cara, sim. De cara, vai trazer os mandamentos. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Amar ao teu próximo como a ti mesmo. Se eu estou tendo conflitos dentro da empresa, eu estou vivendo esse valor? Se eu estou tendo um caos, um clima hostil dentro da empresa, esse valor está sendo respeitado? Não, não está. Pois é. Então você, meu líder, tem 2 situações. Ou você chama essas pessoas e fala que esse valor não está sendo respeitado. E se elas não decidirem respeitar esses valores, da porta para lá, problema delas. Se elas vão se falar, se vão ser amigas ou não. Mas de lá para cá, você não vai admitir clima hostil e falta de respeito. Porque essa energia, essa sinergia pesada que está se concentrando, que faz com que desrespeite esses valores, está fazendo com que o resultado da empresa seja prejudicado. E não só o resultado, o todo seja prejudicado, porque todo mundo perde, o cliente, a empresa, os colaboradores. Então, uma das coisas é você chamar essas pessoas e bater a real. Dizer que os valores, eles devem ser vividos e você, quanto líder, está lá para proteger esses valores. E qual é a segunda opção, Tessia? Porque assim, sabe, eu não sei como lidar com isso. Ele me falou. Eu disse, a segunda opção é você abrir mão dos seus valores. A segunda opção é você trocar esses valores. Você eliminar, você vai tirar lá, vai tirar de lá. Respeito ao próximo, isso não vai existir. É tipo assim, respeito se você quiser. Aqui você é livre, você faz o que quer. Princípios cristãos, você vai tirar também. Entende? Por quê? Porque está muito interligado. Você vai tirar e as pessoas vão ficar à vontade de criar um caos e criar um clima hostil. Implantar essa cultura de clima hostil na sua empresa. Claro que eu não vou fazer isso. Pois é. Se você não tirar os valores, você vai ter que fazer com que as pessoas vivam. E como é que eu faço isso? Aí eu falei para ele, como eu vou dizer para você aqui agora. Olha a importância dos valores. Através dos valores da sua empresa, você contrata, você promove, você remunera e você demite. Eu vou repetir de novo. Contrata, ok? Contrata, remunera, que mais? Promove, que mais? Demite. E você vai chamar essas pessoas para uma conversa séria. Cultura de fatos e dados. É o seguinte, amigas, é o seguinte, minhas colaboradoras. Chama por dupla. Começa da mais antiga. Começa da mais antiga. Não tem essas duas que tem um ano que não se fala, começa delas. Só, olha, vem cá, vocês duas. Há um ano vocês duas estão aqui trabalhando, não se falam, ficam mandando recado. Aqui nós temos um valor que se chama respeito ao próximo, princípios cristãos, e vocês vêm há um ano desonrando esse valor. Eu não vou admitir mais que isso aconteça novamente. Os valores dessa empresa ditam como é que as pessoas vivem aqui dentro. E se vocês não quiserem se respeitarem, não quiserem viver os mandamentos divinos, que é amar o teu próximo como a ti mesmo, aqui dentro tá tudo bem. Só que vocês não vão continuar aqui. Através desses valores eu contrato, eu promovo e eu demito.
Se vocês não quiserem viver esses valores, está tudo bem. Eu vou falar com o RH agora mesmo e ele vai resolver a vida de vocês. Agora, se for para ficar aqui, vai ter que ser do meu jeito, honrando os valores da empresa. Como é que vocês preferem fazer? Gente, na hora, uma olhou para a outra e disse, não, isso é tão antigo. Eu só fui me acostumando a não falar mais com ela. Foi desse jeito, foi assim que aconteceu. E a outra já foi rindo. É porque assim, né, a gente ficou sem falar, mas assim, isso é besteira, já passou. Na hora, foi desfeito o conflito. Desfeito o conflito. E sabe o que aconteceu? Isso era mais ou menos umas 11 horas e ele decidiu falar com a outra dupla à tarde. Só que quando foi à tarde que ele foi se organizar para chamou a primeira, aí ela já foi dizendo assim, olha, em relação à situação lá com fulano, eu já resolvi, viu? Eu já resolvi, tá tudo certo, a gente conversou, já tá tudo resolvido. Foi justamente isso que aconteceu. Eu quero que você perceba, meu líder, conflitos vão existir. Conflitos de interesses, cada um olhando os problemas, né, em volta, querendo a sua própria solução. E o que vai ajudar você na hora de resolver é ter clareza de quais são os valores da sua empresa. E lógico que existe outro ponto, onde tem um problema, falta um processo. Eu já vi problemas, como eu contei nos episódios anteriores, onde tinham vendedores que estavam atuando como suporte de um vendedor só. O vendedor atendendo 7 pessoas ao mesmo tempo, impossível. Os outros vendedores sendo suporte. Então ali existia um conflito, não eram os 3 que estavam felizes. Então ali havia um conflito, porque o gerente não sabia como fazer e dizia o quê? Tem que dar o suporte sim. E tinha uma que estava revoltada com aquela situação. Então havia um conflito. A líder não sabia como fazer. Mas o erro estava onde? Ali no processo, na chave do carro. Então se você hoje percebe qual é o problema, o que é que está gerando esse conflito dentro da empresa, tenha clareza de quais são os valores da sua empresa e se esses valores ajudam você a eliminar e saber lidar com todo e qualquer conflito que tem aí dentro. Segunda coisa, perceba se os problemas que estão acontecendo é falha do processo. Como eu falei da outra situação em relação à questão anterior lá naquele outro vídeo, tá? Perceba do vendedor que estava atendendo um monte de cliente ao mesmo tempo e os outros não tinham oportunidade. Perceba se não é essa questão do processo. E óbvio, não vou deixar de também trazer um outro ponto que é importante aqui em relação aos conflitos, que é justamente o que eu falei com você lá no primeiro episódio, perfil comportamental. Às vezes a pessoa é dominante, o outro é estável, o dominante quer mandar no estável, isso pode gerar um mal-estar. Talvez sejam 2 dominantes, 2 bicudos não se beijam. Então, por saber de perfil comportamental, você com muito mais leveza vai saber direcionar e conversar com as partes, ensinando para eles também sobre o comportamento humano. É crucial que você saiba dessas 3 coisas, que você tenha na sua mão essas 3 coisas. Entender de comportamento humano, ter os valores inegociáveis da empresa e saber que onde tem um problema, falta um processo. Analisar o processo para quê? Para que esse conflito seja resolvido e que todo mundo fique bem. Bacana? Fez sentido para você? Se você lembrou de algum líder, de algum empresário, algum gestor que precisa entender como fazer para sanar os conflitos entre os colaboradores, pega esse link, pega esse vídeo e encaminha para ele agora. E se você ainda não está me seguindo, clica agora, me segue, curte esse vídeo e ativa o sininho, porque todas as semanas a gente está trazendo vídeos incríveis, assim como esse, para ensinar você, ajudar você a construir um time engajado e que gera resultados extraordinários. Espero que você tenha curtido e a gente se vê no próximo episódio. Até lá!